Olha eu de volta! Hoje nós vamos falar sobre hormonioterapia e menopausa induzida pela medicação de tratamento do câncer de mama. Fica comigo? Roda a vinheta aí, produção! Ei, gente, eu já tava com saudade de vocês, de estarmos aqui só nós, eu e vocês dividindo as nossas experiências. Então, nós continuamos com os nossos vídeos e hoje nós vamos falar sobre hormonioterapia, que é o tratamento normalmente indicado para o câncer de mama, após os outros tratamentos que normalmente a gente passa, né? Eu tô falando da cirurgia, tô falando da quimioterapia, tô falando da radioterapia. Quando a gente finaliza esses tratamentos, normalmente é indicado que a gente faça o uso de alguns medicamentos que vão nos ajudar a prevenir uma possível recidiva, né? Um novo câncer de mama, seja na mesma mama, seja na outra mama. São medicamentos que são como medidas protetivas para que a gente fique um pouquinho mais protegida dessa nova doença, se é que ela pode aparecer, né? No meu caso, infelizmente, ela apareceu. Num primeiro momento, né, eu tive esse diagnóstico em 2017, tratei na época e comecei a tomar um medicamento que chama tamoxifeno, que é o que normalmente a maioria das mulheres usam. Fiquei tomando esse medicamento quando eu estava no terceiro ano já de medicação. Eu tinha a indicação de tomar esse remédio por 5 anos. Eu tive a recidiva. E aí nós tivemos que mudar o esquema de medicação. Então agora eu tomo 2 medicamentos, sendo um oral e uma injeção de 28 em 28 dias. O oral chama EMA e a injeção chama Zoladex. Esse novo esquema de medicação me levou direto para a menopausa, porque agora o objetivo não é apenas bloquear os receptores hormonais que nós temos na mama, hormônios esses que servem aí como uma espécie de nutrientes para essas células cancerígenas. Agora, na verdade, nós cortamos a fonte, né? O nosso alvo foi os ovários que produzem esses hormônios. Então, esse medicamento ele faz com que esses ovários estejam numa situação inativa, vamos dizer assim. E essa inatividade dos ovários me levou direto, sem pausa, para menopausa. Ou menos pausa, não sei, né? Mas a verdade é que eu agora, aos 40 anos, de acordo com a minha primeira menstruação, provavelmente eu entraria na menopausa por volta dos 50, e esse processo foi adiantado pela indução do medicamento. E aí, muitas pessoas me perguntam sobre os efeitos colaterais, né, que estão relacionados ao uso desses medicamentos. Então, assim, eu vou dividir com vocês as experiências que eu tenho vivido com essa medicação e as soluções que eu tenho encontrado para driblar esses efeitos colaterais, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é, todos os efeitos que você sentiria na sua menopausa, você vai sentir tomando esses medicamentos, tá? Mais especificamente esses 2 que eu estou tomando, né? Que é o EMA e o Zoladex. O tamoxifeno causa alguns efeitos, mas não são tão marcantes como esses 2 medicamentos que eu tô tomando agora. Então, de um modo geral, né, a gente sente os calorões, né, que a gente chama de fogacho, que são aqueles calores assim que chegam a deixar a gente até um pouco sufocada, né? Parece que o ar inteiro saiu, você tá num lugar quente, você sua igual tampa de chaleira, enfim. É uma suadeira danada, mas que passa, né? Além disso, eu comecei a sentir algo que me incomodou, na verdade foi o que mais me incomodou, foram as artralgias, que são as dores nas articulações, né? Eu me lembro que quando eu comecei a tomar o Zoladex, eu tomei a primeira injeção e comecei a fazer o uso do EMA, né? E aí uns 2 dias depois eu tava péssima. Eu
articulares, sentindo uma indisposição muito grande, um cansaço. E esse Zoladex, né, um dos efeitos colaterais, ele causa um certo enfraquecimento ósseo. Então, realmente, a gente sente mesmo, né, não só o medicamento, mas a própria menopausa, né, vamos dizer assim. Ela causa, ela dá esse enfraquecimento ósseo, existe o risco da osteoporose, né? Então, como esse medicamento induz a menopausa, todos os efeitos que a menopausa traz, vão ser efeitos colaterais desse remédio. Então, comigo aconteceu isso. Eu fiquei com muitas dores articulares. E aí, o que eu posso dizer para vocês, meninas? Assim, não existe outro caminho, tá? Eu posso até estar sendo chata de repetir isso muitas vezes nos vídeos, mas agora, se você adiou a atividade física regular e orientada a sua vida toda, se você tá na mesma situação que eu, não adie isso mais. Você não pode adiar isso mais, não tem como. Se você não for para fazer um exercício físico, uma atividade física que seja orientada, que te faça suar, que promova o fortalecimento muscular, porque se você está perdendo força óssea, você precisa ganhar força muscular. O próprio tônus muscular também fica enfraquecido, né, com a menopausa e com a indução da menopausa pelo medicamento. Então, é muito importante você entender que agora não dá mais para adiar isso, tá? Não tem jeito, é academia mesmo, tá? É ir lá fazer uma avaliação física. Se você não tem condições de fazer uma academia, né, de custear esse custo, procura um amigo, procura alguém que tenha um amigo, que seja um educador físico, que seja um preparador físico, que possa, de repente, te orientar. Nessas academias mesmo de praça, né, que tem muitos bairros que tem as academias e tem alguns aparelhos que podem te ajudar. Ou, de repente, procurar alguém que te dê exercícios alternativos. Não importa o que você vai fazer, mas parada você não pode ficar, porque o repouso faz você sentir mais dor do que o movimento. Você vai entender isso quando você estiver fazendo uso desse medicamento. Os dias que você fica mais em repouso, mais quieta, são os dias que você mais sente as dores articulares. Então, não tem jeito, minha querida, não tem jeito. É academia mesmo, é exercício físico mesmo. E eu não tô falando só de uma caminhadinha, não. Eu tô falando de exercício, de movimentar as articulações, ombro, cotovelo, joelho, quadril, que normalmente são aí esses lugares que mais doem. Eu sinto muito nas minhas mãos, né? Pela manhã eu sinto muitas dores nas articulações dos dedos. Às vezes eles ficam até um pouco atrofiados quando eu vou fazer esse movimento aqui que eu tô fazendo pra vocês, ó. Um dedo fica pra trás, 2 dedos ficam pra trás, é uma coisa horrorosa, assim, a gente fica até um pouco assustada. Mas aí o que eu fiz, né? Eu até nem tô com ela aqui, deve estar por aí, que a minha cachorrinha deve ter pegado pra brincar. Mas essas bolinhas, né, de pet, aquelas bolinhas que a gente compra pra cachorro, compra e fica aí apertando essas bolinhas. Sempre que você for fazer uma caminhada, que você estiver assistindo uma televisão, movimente as articulações dos dedos, né? Movimenta as articulações dos dedos, faz com que essas articulações estejam ativadas, né? Outra coisa é ativar a circulação dos dedos, das mãos, né? A gente não faz isso com frequência. E eu aprendi isso num retiro, achei tão bonito assim, que é você dar a mão para você mesmo. Ativa a circulação das mãos, dos dedos, e depois que a sua mão estiver bem quentinha, você vai fazer o quê? Você vai segurar a sua mão. Você segura a sua mão, né? Porque assim você troca calor, você ativa a circulação, depois faz de novo e pega a outra mão, né? Vai ativando as suas articulações, a circulação dos seus dedos, da sua mão, que você vai ver que você vai sentir um alívio. Outra coisa que me ajudou muito é o óleo de cânfora. Gente, a cânfora, ela tem um poder, curativo eu não digo, mas assim, de tirar a dor mesmo, analgésico. É uma coisa absurda, assim, às vezes eu tô sentindo dores, eu passo uma cânfora, dou uma espalhada, faço uma leve massagem,
rapidinho aquela dor já desaparece. Funciona muito com os pés. Os pés também doem, a planta dos pés, né, dói, os dedos. Então faz essa massagem nos dedos. Outra coisa que me ajuda muito é o escalda-pés. Pega uma bacia que você tem aí de água aí, que você faz unha, uma baciazinha, morna a água morna, tá? Não precisa ser uma água muito quente. Põe ali umas pitadinhas de sal grosso, alguma erva que você tiver em casa, um alecrim, uma erva cidreira, uma camomila, uma erva doce, até sachêzinho vale a pena se você tiver aí de chá, abre o sachê, joga lá na sua água para dar um cheirinho mais gostoso, dá uma tranquilizada. O próprio óleo de cânfora, se você tiver, ou a essência de cânfora, coloca um pouquinho nessa água, deixa os seus pezinhos lá, mergulhados, porque a água quente, ela ajuda a aliviar. Normalmente, no frio, a gente sente um pouco mais de dor. Então, é importante, né, você, enfim, ir de encontro a esses sintomas e ir tentando driblar. Porque, minha querida, não vai ter como. Provavelmente, você vai tomar esse esquema de medicamentos por muitos anos, né? Tem gente que toma 3 anos, tem gente que toma 5 anos, tem gente que toma 10 anos. Depende do esquema que o médico vai optar, que ele vai escolher. Normalmente, é o oncologista que faz essa prescrição. Então, o que acontece? Não tem como. Se você vai ter que conviver com isso, o mais inteligente a fazer é ir de encontro às soluções. Porque ficar aí se lamentando, eu tô com dor, eu tô sentindo dor, me deixa quieta, não sei o que, não vai resolver. Você vai acabar ficando uma pessoa improdutiva, reclamona, chata, que ninguém vai dar conta de ficar perto, tá? E por falar em chata e ninguém dá conta de ficar perto, outra coisa que você precisa tratar é, da cabeça, minha filha, porque a gente fica realmente muito louca no rolê. A gente não fica boa não, tá? A gente perde um pouco da memória sim, fica um pouco mais complicado, a gente fica um pouco mais lenta para tomar decisões, para fazer coisas que às vezes você fazia com mais rapidez, a coisa fica um pouco mais letárgica mesmo, não tem jeito. E aí, o que me falaram muito que me ajuda e tem me ajudado, que é tomar um shotzinho de própolis com o gengibre em pó e meio limão. Então, todos os dias de manhã, em jejum, 20 gotinhas de própolis, uma colherzinha pequena, tá, gente? Não vai colocar uma colher de sopa de gengibre em pó, não, senão você vai ficar ligada na fita aí o dia todo. Uma colherzinha pequenininha dessas de café, de gengibre e meio limão. Espreme, dá uma misturadinha e mete pra dentro. Se tiver um canudinho, melhor ainda, pra não estragar o esmalte dos dentes. Toma esse shot que ele vai te dar um ânimo. Você vai ver que você vai ficar um pouco mais animada, com um astral um pouco melhor, além de acelerar o seu metabolismo. E isso é a última coisa que eu quero dizer pra vocês. Minhas queridas, o metabolismo simplesmente para. O metabolismo parece que desaparece. Uma coisa impressionante. E aí, o que acontece? Quando a gente come, a digestão fica mais lenta, o intestino fica mais lento, a gente não consegue metabolizar as vitaminas que a gente come, a gordura fica retida, enfim, uma série de coisas que acontecem que não são boas e que vão resultar no quê? No ganho de peso, que é uma coisa que muitas mulheres se queixam, principalmente na gordura abdominal. Então, o que acontece? Não tem como. Agora você vai ter que mudar a sua atitude ao escolher os seus alimentos, as coisas que você consome. Então, não tem como mais, minha querida. O refrigerante tira da sua vida, né? Diminui a quantidade de ingestão de açúcar, diminui a quantidade de ingestão de carne vermelha, porque o seu metabolismo tá lento, ele vai ter mais dificuldade para digerir essa carne vermelha que você come. Tenta comer aí umas 2 ou 3 vezes na semana no máximo. Diminui a quantidade de carboidrato. Toma muita água, porque a água vai te salvar. Anda com a sua garrafinha de água para tudo quanto é canto que você for, porque isso vai salvar a sua vida. Eu tô dando um tanto de dica aqui, gente, que quem deve estar ouvindo esse vídeo e me conhece há algum tempo deve estar pensando assim: ixi, tá falando tanto de coisa que ela não faz. Fazia, tá? Porque agora eu já não tenho mais outra solução. Agora minha vida mudou completamente, não tem como. Se eu não fizer isso, eu vou continuar ganhando muito peso e a minha qualidade de vida vai cair demais.
E já chega, nós já perdemos muita qualidade de vida com essa doença, não é, minhas queridas? A gente já ficou de repouso por conta dessa cirurgia, a gente já passou vários perrengues aí durante essa cirurgia, a gente já passou pela quimioterapia, a gente já passou pela radioterapia, então agora não tem como mais, a gente não tem como mais perder qualidade de vida. Então, trabalhe essa sua cabecinha para você fazer as escolhas importantes para sua alimentação. Se você tiver condições, procura um nutricionista. Se você não tiver condições, quando você for na clínica de oncologia ou no hospital que você frequenta, pergunte ao seu médico se existe um serviço de nutrição que possa te ajudar, para que esse profissional consiga orientar o que você deve, o que você não deve comer e principalmente as quantidades disso. Para que você mude, que você faça uma reeducação alimentar. Porque a gente come errado demais, gente. A gente come muito errado. A gente come muito errado, a gente come na hora errada. E isso tudo faz parte desse plano para passar por esse processo da hormonioterapia de uma forma mais tranquila e menos dolorosa, tá? Outra coisa é procurar os recursos terapêuticos aí que você tiver ao seu alcance. Se você não tiver como pagar um terapeuta, aproveita, minha querida, porque você vai ficar um pouco zuretinha da cabeça. Eu digo assim, de ficar mais nervosa, mais irritada, ou mais romântica, ou um pouco mais dramática mesmo, porque isso acontece, tá? Tá acontecendo comigo, acontece com todo mundo, que eu já conversei, é uma coisa muito comum. Então, ó, tudo que você tiver vontade de fazer, faça, né? Diminua a quantidade de coisas que te fazem sofrer, que te deixam pra baixo, que te deixam negativa. Se você gosta de planta, cuida das plantas. Se você gosta dos bichinhos, cuida dos bichinhos. Eu tenho a Mili, vem cá, maravilhosa. Vem cá, deixa eu te mostrar pra todo mundo. Vem. Ih, não quer vir não, tá tímida. Então aqui em casa eu tenho a Mili, né, que enfim, que me ajuda muito nesse dia a dia, né, traz um pouco mais de alegria. Graças a Deus eu tenho minha família, minhas filhas também, enfim, né, minha família toda me dá um apoio muito grande nisso. Mas é importante, sabe, gente? Quando eu falo de recurso terapêutico, o que é recurso terapêutico? Esses dias eu tava conversando com uma psicóloga, amiga minha, ela tava me falando. Tudo aquilo que te faz bem é recurso terapêutico. É terapêutico. Se ir na casa de uma amiga bater papo com ela é terapêutico, vá. Se comer uma coisa que você há muito tempo não come, mas que não vai te fazer mal, vai te fazer bem naquele momento, coma. Se você quer rever alguém, ouvir uma música, ver um filme, passar a tarde inteira de preguiça aí olhando pra televisão, assistindo uma série, faça, né? Sem esquecer, é claro, que o corpo, ele precisa se movimentar. Vem cá. Aqui, ó. Essa daqui é a Mili. Oi, pessoal. Oi, essa é a minha Mamadi. A Mamadi Lolo. Aí, ó, esse aqui é o meu recurso terapêutico. Então, o que acontece, né? A gente tem que procurar essas coisas que nos fazem bem, né? Que nos deixam felizes. Porque a gente já perdeu muito tempo com coisas ruins, né, minhas queridas? Agora tá na hora de uma nova vida. Tá na hora de recomeçar com qualidade. Esse é o último recado que eu queria dar pra você. Dizer que eu estou bem, estou me recuperando bem, cabelinho já tá crescendo, tá tudo bem. Existe vida após o câncer de mama. E é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui nos vídeos, né? Como que a vida continua, porque ela insiste, independente da doença que a gente tenha, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço pra vocês. E ao mesmo tempo, os meus pedidos. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixa aquele like cheio de amor aí que a gente ama demais. Ativa o sininho de notificação. Mas acima de tudo, se você gostou do conteúdo, compartilha o vídeo. Porque aquela máxima a gente não pode esquecer. Eu partilho, você compartilha e assim você me ajuda a ajudar. Um grande beijo, foi um prazer reencontrá-las. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo!